Agora, João, capítulo 10. Vou compartilhar algo bem breve. E então, vamos fazer uma pausa para voltarmos cedo pela manhã. Amém. Agora, eu quero dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido ou considerado dessa forma antes, mas a maneira extraordinária como Jesus Cristo, o Filho de Deus, subjugou os reinos e os poderes deste mundo, a maneira como o próprio Deus, em sua infinita sabedoria e poder, subjugou o reino deste mundo e suas influências, foi de uma forma surpreendente, enviando um pastor. Então, em João capítulo 10, um capítulo muito significativo nas Escrituras, Jesus disse aos seus discípulos e à multidão que o ouvia: vocês estão aí? Eu sou o bom pastor, de fato. Amém, Sol? E então ele continua dizendo com uma profundidade e autoridade inquestionáveis, ele proclama: eu sou o bom pastor. Esta afirmação não é apenas uma declaração de identidade, mas uma revelação de seu caráter e propósito divinos. Ele é aquele que conhece suas ovelhas individualmente, que as guia com amor e sabedoria e que está disposto a dar a sua própria vida por elas, garantindo sua segurança e bem-estar. Ele as protege de todo perigo e as conduz a pastagens verdejantes, demonstrando um cuidado inabalável e uma dedicação suprema ao seu rebanho. O bom e verdadeiro pastor dá a sua própria vida pelas suas amadas ovelhas, sem hesitação. Amém. O bom pastor verdadeiramente dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Tá sim, ok. Agora, a maneira como Deus subjugou a terra foi enviando um pastor. Ele enviou um pastor verdadeiramente bom e compassivo para um mundo que era, infelizmente, muito perverso e cheio de desafios. Amém, pois. E através desse reverendo pastor, vocês estão aí? Sim, o mundo inteiro foi completamente acalmado e tranquilizado de forma abrangente. Amém, sim. O mundo inteiro foi agora acalmado. E Derek Prince diz que as características que estarão presentes no mundo, especialmente quando o mundo estiver para chegar ao seu fim, que é exatamente o que a Bíblia Sagrada claramente nos revela, serão precisamente as mesmas características e condições que já existiam e prevaleciam no tempo de Ló e também durante o grande dilúvio. Então, a Bíblia, de forma muito clara e enfática, diz: assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Encontre essa passagem e coloque na tela. Assim como foi nos dias de Noé e também nos dias de Ló, eles estavam construindo, plantando, casando-se e dando-se em casamento, vivendo suas vidas normalmente. Não apenas nos dias de Noé, mas também nos de Ló, a vida seguia seu curso habitual. Amém. Agora, quais são as características? Número 1. Número 1.
Sim, coloque todos os versos lá. Assim como nos dias de Noé, onde essas características e comportamentos estavam presentes, assim também será a vinda do Filho do Homem em toda a sua plenitude. Verso. Continue, por favor. Continue o próximo verso. Pois, como nos dias que antecederam o grande dilúvio, as pessoas estavam ocupadas comendo e bebendo, casavam-se e eram dadas em casamento, e nada sabiam, absolutamente nada, sobre o que estava por vir, não é mesmo? Até que finalmente veio o dilúvio e levou todos embora. Oh, aleluia. O versículo que estamos procurando está em Lucas capítulo 17, por favor. Versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Eles comeram e beberam. As esposas casadas foram dadas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma como foi nos dias de Ló, as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam suas vidas. Mas no exato mesmo dia em que o justo Ló saiu da cidade de Sodoma, choveu fogo e enxofre ardente do céu e destruiu completamente a todos os habitantes. Assim será também no dia em que o Filho do Homem for plenamente revelado a toda a humanidade. Amém. Então você vê que os dias de Noé e os dias de Ló é sobre isso que estamos falando. É esse o tipo de tempo em que o Filho do Homem será revelado. E mesmo desde os dias de Jesus até hoje, em primeiro lugar, demônios invadiram os seres humanos. Se você se lembra, anjos vieram e tiveram relações sexuais com os homens nos dias de... Em Gênesis capítulo 6, então, demônios malignos invadiram a raça humana. Segundo ponto importante, o materialismo. Plantar, construir, comprar, eles compraram. Olhe para o versículo. Eles compraram e também venderam e também construíram e também plantaram. Está bem ali mesmo? Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Eles olharam, comeram, beberam, compraram, venderam e planejaram. Eles não estão interessados em nada que vem de Deus. É assim que as coisas são agora no mundo? Sim. Tão materialista e apenas o conceito de qualquer coisa. É dinheiro. Construindo, vendendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Número 3, violência. A Bíblia diz que a terra estava cheia de violetas. E hoje, se você quiser assistir a um filme, digamos, um filme antigo do James Bond ou qualquer filme daquela época, você nunca os vê matando alguém. Mas hoje, quero dizer, a maneira como eles matam e a violência nos filmes é selvagem. Quantos tiroteios ocorreram nos Estados Unidos neste ano? O que eu estava dizendo? Sim, 100 tiroteios foram registrados recentemente em nossa área. Só tiroteio. Todo mundo atira. Eles atiram. Eu acho que no ano passado eles mataram cerca de 37 mil pessoas. 37 ou 38 mil pessoas nos Estados Unidos. E você sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, quando diziam que havia muitas baixas, era coisa de 3 mil pessoas, 5 mil, até mesmo no 11 de setembro, quando aconteceu, morreram cerca de 3 mil pessoas. Mas isso em um ano, só com tiroteios, 37, 38 mil pessoas.
Só nos Estados Unidos. Em Gana, ouvimos falar de assassinato. A palavra assassinato e matança. Muito mais do que já ouvimos antes. Então a Bíblia diz que a terra está cheia de violência. Depois você tem, como bem sabemos, e a história nos relata, nos dias de Ló, uma perversão sexual peculiar e profundamente enraizada que se manifestava de formas diversas e chocantes. Você entende? Que novamente a Bíblia diz que vai caracterizar os últimos dias, os tempos finais. Isso você pode ver claramente nos dias de Ló, quando Ló foi invadido em sua própria casa por pessoas perversas que queriam arrombar, e eles não queriam nem mesmo a filha dele, mas sim, insistentemente, queriam o visitante que estava ali com ele. E o que o príncipe disse foram versões descaradas, agressivas e verdadeiramente chocantes de todas essas diferentes e terríveis perversões. E é isso que temos que enfrentar em todo lugar. Não é só em um país, é de fato em todo e qualquer lugar. Você está comigo? Sim. Então essas são as principais características que você pode observar, considerar e analisar. Amém. Agora, Deus tem uma resposta para tudo isso. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, que tinha uma profissão quando veio a este mundo. Eu sou o bom pastor. Ele veio verdadeiramente como um bom pastor que cuida zelosamente de suas ovelhas com grande amor e dedicação. E eu diria que se Fiji tiver apenas um bom e dedicado pastor, Fiji será grandemente e verdadeiramente abençoada. E honre isso. Quais são as ilhas que compõem esta nação? Ilha Sói. Guam, que tem uma população de aproximadamente 168 mil pessoas, tem um bom pastor. Ela subjugará completamente aquela cidade, ou mais precisamente aquela ilha, Palau. Você tem que fazer tudo isso. Você leva isso a sério ou está apenas tentando mostrar uma imagem para gastar dinheiro para fazer este lindo e impressionante palau de papelão que parece ser uma obra de arte meticulosamente construída? Ei, olha só, a outra pessoa interessante e notável ali atrás. As Ilhas Wallis e Futuna, um território ultramarino francês no Pacífico Sul, e a Samoa Americana, um território não incorporado dos Estados Unidos. Quantas pessoas em América-Sauer? 55 mil são as belas Ilhas Marianas do Norte. As Ilhas Marshall, também conhecidas como República das Ilhas Marshall, Tuvalu. Todos. Tudo o que você realmente precisa é de um bom e dedicado pastor. Sim, um bom e verdadeiro pastor. Apenas um bom e atencioso pastor para cada uma dessas importantes cidades. Estas ilhas remotas e pitorescas, como Tonga, as Ilhas Salomão e Vanuatu, são o lar de aproximadamente 300 mil almas. Este número significativo de habitantes também reside nas belas Ilhas Cook. Uau! Não. Nauru é quantos milhares? Cerca de 10 mil pessoas. Se Deus ao menos tivesse um pastor, porque a profissão para a qual Deus realmente enviou o homem não era a medicina. Ser médico não mudará absolutamente nada na situação atual. Ele não era farmacêutico. Ser farmacêutico, uma profissão considerada muito inferior à de pastor. O pastor é a mais alta e melhor profissão, porque foi com essa profissão que Jesus veio a este mundo. Aleluia. Então quero que todos que estão neste acampamento ouçam com atenção e acreditem verdadeiramente em mim. Eu sou cristão há muitos e muitos anos, servindo fielmente ao Senhor e trabalhando ativamente na igreja. Posso dizer que as pessoas não sabem o que é ser um pastor. Sim, é algo realmente muito bom ser um pastor. Sim, é uma coisa verdadeiramente muito boa. Sim, é algo extremamente muito bom ser um pastor.
É algo muito, muito bom ser pastor. Se eu tiver apenas um único pastor e puder enviá-lo para onde exatamente? Palau. Um pastor. E Palau não é tão pequeno assim, porque muitos outros lugares, em termos de almas atraíveis, têm apenas alguns poucos milhares de pessoas, o que é realmente muito pouco. Veja bem, quando vamos às cruzadas, olhamos se, digamos, a cidade tem 300 mil pessoas, quantas delas são possíveis de serem conquistadas? Porque talvez a cidade seja 90% de outra religião. Então isso significa que você fica com apenas 10% de almas possíveis de serem conquistadas, porque elas não têm permissão para se converter. Então, se for 90%, isso significa que você fica com 30 mil almas possíveis de serem conquistadas. E se você puder ter um pastor para essas almas possíveis de serem conquistadas, você tem tudo o que precisa. Então Deus está procurando pessoas que vão ser pastores. E eu creio que muitas pessoas aqui de fato têm essa graça. Amém. Se você é meu filho ou minha filha no ministério, você é filho ou filha de um pastor. Sabe, quando eu estava no ensino médio, eu tinha apenas cerca de 16 anos de idade, um jovem ainda, e estava começando a minha jornada de fé e serviço a Deus, uma caminhada que se iniciou bem cedo na minha vida. 16 para 17, mais para 16. E eu cuidadosamente anotava o nome completo de cada membro da turma da escola, das turmas de cada casa, em uma folha de papel detalhada, registrando cada um deles meticulosamente. Não tínhamos todas essas coisas naquela época. E eu tinha a lista completa de todos os nomes com apenas 16 anos, que estavam me pagando muito bem. O que exatamente eu ganharia dessas pessoas? Nada. Mas eu faria isso. Eu pegaria a lista de todos que eram a unção de um pastor. Isso foi da minha vida. Sim. Como eu sei? Porque, como sei quando? Porque em 1980 eu fiz meus níveis antigos. E quando nós voltamos para a escola, para o 6º ano, também era o ano de 1980. E em 1980 eu tinha exatamente 17 anos de idade. E naquela época, em 1980, e estou terminando com isto agora. Então, ouça, em 1980, com 17 anos, o que aconteceu foi que, quando a escola reabre, todos voltam para a escola, exceto o 6º ano, que foi solicitado a esperar e vir depois. Então todos lá estavam me esperando e meu tio me levou para a Inglaterra e disse que eu não deveria voltar para Gana, que eu deveria ficar lá. Então ele estava tentando me convencer a ficar na Inglaterra. E eu continuava explicando ao meu tio que eu precisava ir. E a razão pela qual preciso ir é por causa da igreja. Sim, não. Mas as pessoas em Gana, na região sul, disseram que quando o irmão Dá chegar, quando o irmão Dá, a união das escrituras sagradas mudará. E essa era a minha idade naquele momento. 17. Eu já era conhecido como um líder espiritual. Eu costumava rezar pelas pessoas e escrever seus nomes. Época de férias. Faço com que todos desenhem um mapa da sua casa em uma folha de papel e digam que irei visitá-lo. E eu tinha folhas de papel assim. Ninguém recebia. É por isso que olho para as pessoas, digo, você não é pastor, você não leva o ministério a sério. Talvez tenhamos cometido o erro nomeá-lo pastor. Talvez quero dizer, só por tentar te dar um pouco de respeito, porque você está na igreja há tanto tempo, acabamos te dando por engano o nome e o título de pastor. Mas você mesmo sabe que não é pastor de ninguém. E eu saía visitando as pessoas em suas próprias casas aos 17 anos completos de idade. Quantos anos você tem? 19. Sim, cuidando das pessoas. Sou cristão dedicado há muitos anos, servindo fiel ao Senhor e trabalhando ativamente na igreja. Estou encorajando você.
Para mim, essa é a melhor profissão. Esse foi o pastoreio, a unção. Isso já era comigo. Não, pense nisso. Se eu não tivesse desenhado aqueles mapas, eu gostaria de conhecer alguém que dissesse que viu os mapas. Eu estava pregando em algum lugar, alguém me contou. Sim, e as listas de nomes. Para quê? Por dinheiro? Por status? Por fama? Não, por cuidado. Um pastor é alguém que se importa com as pessoas. Sim, ele simplesmente se importa com você. É por essa razão que as pessoas de fato não conseguem entender por que amam o seu pastor. Porque você está experimentando o amor de Deus, exatamente como Deus te ama. Ele tem um agente que expressa o amor de Deus por você, especificamente para você. Assim. Deus realmente te ama. E eu acredito que quando Deus realmente te ama de verdade, Ele envia um pastor para te guiar. E eu apenas oro com toda a minha fé. Ó Deus, o que realmente aconteceu com este A1? Eu apenas oro. Eu acabei de orar por você para que Deus... Escute, eu oro por você para que Deus te faça um pastor de verdade. Sim. Isso foi em 1980, voz naquele tempo. Como era a situação naquele momento? E em 1988, eu estava orando em uma cidade chamada Suum, e o Espírito Santo, de forma poderosa, veio sobre mim e eu ouvi uma voz clara e inconfundível. E a voz, com grande autoridade, disse: a partir de hoje, você pode e deve ensinar. Mas eu já era pastor, então estou falando de unções diferentes que eu não conhecia, como me tornei pastor. Eu acabei de... Por que eu escreveria para todo mundo? Ninguém está me pagando. Eu também estou na escola. Meu pai também me mandou para a escola. Sim, ir estudar. Então eu passo em todos os níveis e vou para a escola, sou educado. E eu estou certo. Desenhando mapas de pessoas. Você vira, aqui você vai, aqui você vai. Bem, aqui em cima você vê um pequeno mapa da casa. Sits. Por quê? Quer dizer, por que estou fazendo isso? Você já pensou sobre isso? Sim. Por que estou fazendo isso? Porque ficarei bem. Senhor, eu rezo por Henrietta. Rezo por John, cuja lista. Como 17 de 1, como 17 de 2, casa. Como 17 de 3, como 17 de 4, como 17 de 5. Escritura. União. Casa 11 da Unente, que estão nas escrituras. Você sabe, casa 11 do 2, casa 11 de 3, casa 11 das 4, meninas de 4. Casa 18 de 1, meninos. Lista. Por quê? Por quê? Sim. Por que você acha que estou aqui falando com você? Sinto uma sensação quando vejo você. Tenho um pressentimento. Sim. Há um sentimento que tenho em meu coração. Sim. Há algo que tenho em meu coração. Não sei seus nomes, mas tenho a sensação de que há algo sobre como Deus ama vocês. Sim. Quero contar-lhe algo que me aconteceu um dia. Na verdade, isso não aconteceu com você. Aconteceu com alguém um dia que eu estava lá e anunciei que era um culto milagroso. E eu disse a todos que vieram à igreja hoje e que realmente queriam que eu orasse por vocês que viessem para a frente, para o altar. Mas eles não me ouviram. Eles pensaram, não sei o que eles entenderam. Então só cerca de 8 pessoas vieram. A igreja toda tinha 4. Só umas 8 ou 9 pessoas, ou 10 no máximo. E eles se alinharam ali. Mas decidi não repetir essa atitude e resolvi orar profundamente e com devoção pelas pessoas. Então fui de um indivíduo para o outro, para o próximo, para o seguinte, para o último. E finalmente terminei de orar por todos eles. Quando cheguei a uma senhora em particular, havia alguém presente ao seu lado.
Não, eu não cheguei até aquela senhora por causa daquela pessoa. Havia alguém sentado ali e ela viu Jesus em pé atrás de mim. Você está ouvindo? Você está ouvindo? E então, enquanto eu caminhava de pessoa em pessoa, Jesus veio por trás e entrou em mim, na visão que ela estava assistindo. E então, agora, não era eu quem impunha as mãos sobre as pessoas. Era Jesus quem impunha as mãos. Havia apenas 8 ou 9 pessoas. Jesus estava impondo as mãos sobre as pessoas. Então, enquanto ela me observava, viu que era Jesus quem tocava as pessoas, impondo as mãos sobre elas. Apenas 8 delas. Eu paguei por elas. Agora, você está ouvindo? Ouça uma coisa muito importante. Havia uma senhora, ela testemunhou depois. Ela disse: quando você impôs as mãos sobre mim, senti um amor tão grande e profundo que eu realmente não sabia o que era. Sim, um amor muito, muito grande. Oh, yes, sim. Sobrenatural. Agora você está verdadeiramente pronto para ouvir a próxima parte incrivelmente fascinante desta história? Sim, estou realmente pronto. Esta senhora estava doente. Ela tinha câncer. E você sabe o que o médico disse a ela? O médico contou a ela no hospital na Inglaterra. Ele disse: conheço apenas uma pessoa que ainda está viva devido a esse câncer. Tudo é especialista. Todas as pessoas que são tratadas, todas estão mortas. Então você e essa pessoa são as únicas pessoas que sobraram. E foi nessa época que Jesus impôs as mãos sobre ela. Ela ainda está viva. Ela disse: sim, ela. Sim. Sim, eu passei por isso. Sim, eu passei por isso. Sim, eu passei por isso. Então você pode ver que é um certo tipo de coração. É de fato um coração de um verdadeiro, dedicado e compassivo pastor. Sim. Sabe, eu quero aconselhar todos os pastores que não são pastores, apenas renunciem. Apenas renuncie e seja um leigo. Isso não é algo que você faz por causa de um título. Sim, se você realmente não se importa com as pessoas, então, por favor, renuncie. Sim, sim, é o melhor a fazer. Eu sou o bom pastor. Eu e o bom. Você deveria realmente ver o pastor com suas ovelhas. Sabe, eu realmente amo muito os animais. Eles são criaturas tão fascinantes e adoráveis. Eu amo animais. Um dos motivos pelos quais eu realmente não tenho cachorros. Eu tenho, mas não de verdade, é porque. Não porque. É porque eu não tenho tempo para eles, porque eles são como humanos. Eles têm sua própria personalidade. Agora eu tenho que conversar com o cachorro, explicar as coisas, comida, ser gentil. Sabe, eu digo que nem consigo fazer isso com os seres humanos, com as pessoas, com os indivíduos. Eu não tenho tempo. Se você sabe que não pode demonstrar esse amor, por que está mantendo esse ser? Sim. Então eu realmente desejo isso para você. Sabe, às vezes eu vejo muitos pastores fazendo o seu importante trabalho pastoral com dedicação e amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre. Então o funeral de alguém, então eles. Ei. Às vezes olho para as pessoas do jeito que elas dizem, vamos orar. Deixar. Nós rezamos, o Senhor misericórdia, Senhor Cristo misericórdia, Senhor. Essas pessoas entendem o que dizendo, eles se importam com o que dizendo, eles estão tentando terminar o que estão fazendo. Quantos já notaram isso? Você se pergunta se essas pessoas se importam com o que estão fazendo. Sim. Vamos nos entregar de todo o coração.
Vamos nos entregar santamente a esse chamado glorioso, chamado de ser pastor. Um verdadeiro pastor. Um pastor é maior que um cirurgião. Eu estou te dizendo uma coisa. Um pastor é maior que um cirurgião. Um pastor é realmente maior que um cientista. Um pastor é muito maior que absolutamente tudo isso. Esse é o trabalho que, quando Deus se fez homem por 3 anos, ele assumiu. Eu sou o bom pastor. E todos nós nos apaixonamos por ele, mesmo que nunca o tenhamos visto antes. Já se passaram 2000 anos e ainda gostamos dele. Nós o amamos, mesmo sem tê-lo visto. Nós o amamos. Nós o escolhemos. Nós o adoramos. Nós o seguimos porque ele conquistou nossos corações com seu grande amor por nós. Um dia eu estava profundamente orando por uma querida irmã. Ela, infelizmente, não podia ter filhos e algo verdadeiramente significativo aconteceu naquele momento. E então eu senti que deveria continuar a orar por ela com ainda mais fervor e dedicação. Então ela recebeu uma má notícia. Então eu disse: vamos apenas orar. Então eu simplesmente comecei a orar com ela. Quando finalmente terminei, então desabei completamente. A pessoa por quem eu estava orando estava ajoelhada ali. Eu, por quem eu estava orando intensamente. Eu perdi totalmente o controle e chorei como um bebê pequeno. Sim. Você vê o sentimento profundo que eu tive. Eu já tenho meus próprios filhos. O sentimento que eu tenho por essa pessoa, para que Deus possa ajudar essa pessoa. Eu estava. Eu não estava envergonhado, mas estava. Eu só estava me perguntando isso. Quero dizer, eu só estava chorando. Eu não sei o que eu estava pensando. Sim, estou te explicando. Veja, às vezes você vê pessoas seguindo alguém, como cachorros que não mudam de ideia. Você nem mesmo sabe o porquê. E você não consegue explicar facilmente por que aquela pessoa por quem eu estava orando não vai até o dia em que ela morrer. Que mesmo que ela nunca tivesse um filho, alguém realmente se importou com isso. Sim. E Deus fez. E Deus, até mesmo o coração de Deus estava partido por ela, pois você também queria que ela tivesse um filho. Tudo o que estou lhe dizendo é que é uma coisa ótima ser pastor. Um pastor, de fato, não é uma coisa pequena. Sim, e estou orando fervorosamente para que Deus possa levantar muitos pastores dedicados. Quando passei por Tonga ontem, eu me perguntei, foi realmente ontem? Onde eu estava ontem? Tonga. Quando passei por Tonga. Você entendeu? Eu apenas olho para as pessoas. Oh, Deus, tudo o que eles precisam é de um pastor. Graças a Deus pelos metodistas. Os metodistas têm um grande controle neste país e eles merecem isso. O missionário deles foi comido. O pastor foi enviado e ele tinha 7 seguidores. E todos os seguidores estavam comendo. Eles os cozinharam. Então, essa é a minha oração. Quantos querem orar comigo? Essa mesma oração para que o Senhor Deus levante pastores e líderes para o seu povo. Quantos querem ser pastores? Oh, sim. Já estive em muitos e muitos lugares diferentes e fui muito bem recebido em muitas cidades. Sim, mas fui realmente muito bem-vindo. Você está me ouvindo? Porque eu era pastor e não porque eu era médico. Sim. Pela graça de Deus, já hospedei presidentes em minha casa. Sim, não porque eu era um médico, não de forma alguma, absolutamente, em absoluto de jeito nenhum. Não,
Pela graça de Deus, guiei presidentes através da oração do pecador. Sim, plural. Plural. Não porque eu era um médico, mas sim porque eu era um pastor. Um dia, visitei um paciente, um indivíduo que realmente precisava de ajuda e apoio. Um presidente em sua casa. Eles nos disseram onde sentar. Nós sentamos lá. Quando ele entrou, ele disse: a que devo esta grande honra? A que devo esta imensa honra de você ter vindo à minha humilde casa? Não porque eu era um médico, mas por sua própria vontade. Pastoreio. Eu fazia isso quando tinha apenas 16 anos de idade, dedicando-me a desenhar mapas e a cuidar de pessoas que, infelizmente, não possuíam absolutamente nada para lhes dar em troca. Orar pelas pessoas, amar profundamente as pessoas, chorar por elas e sentir verdadeiramente, sabe? Um dia eu estava em uma grande dificuldade e olhei para alguém e a pessoa para quem eu olhava atentamente, eu podia ver a ansiedade dela claramente nos olhos. Porque eu olho nos olhos das pessoas, cada um olha para coisas diferentes, mas eu olho, eu consigo ver o seu amor por mim nos seus olhos. Só a preocupação já me trouxe alguma cura. Quando você vê alguém que está ansioso por você, isso te afeta, mesmo que a pessoa não possa mudar nada. A pessoa está visivelmente ansiosa, tanto em seus olhos quanto em seu coração. É exatamente assim que um bom pastor se sente, com grande ansiedade pelas suas ovelhas. Eu não sei se estou falando com as pessoas certas, ou talvez eu devesse. Eu deveria, de fato, estar falando com as pessoas certas, né? Talvez eu devesse considerar a possibilidade de ir para outra ilha distante ou para algum desses outros lugares remotos e pregar essas importantes coisas lá, compartilhando a mensagem. Ou talvez eu devesse ir para a renomada escola de bispos e pregar o BOP, sim, com toda a convicção e paixão necessárias para disseminar a palavra. Você sabe, as pessoas frequentemente desejam ser reconhecidas como profetas, mas Jesus, a Bíblia claramente nos diz que ele teve uma profunda compaixão. Ele sentiu uma imensa pena das pessoas, porque elas eram como ovelhas perdidas e desorientadas, sem um verdadeiro profeta. Não é que elas não tivessem um profeta, mas sim que não tinham um pastor para guiá-las e protegê-las. Era de um pastor que eles não tinham. Ele é um pastor, não um profeta. Profetas não possuem um certo sentimento ou emoção em particular. Eles são bastante emocionais. Foi a ausência de um bom pastor que deixou Jesus muito triste e profundamente comovido pelo povo. Não a ausência de um profeta. Sim, sim, de fato. Você sabe, eu agradeço a Deus. Sabe, eu sempre fui atraído pelo profético. Eu gosto muito disso. É a minha coisa favorita. Sim. Mas eu agradeço muito a Deus por Ele ter me feito um pastor para reunir o seu povo, as suas preciosas e amadas crianças. Amém. Oh, aleluia. Então, nesta importante reunião, eu vou impor as minhas mãos, e estou te dizendo antecipadamente, eu vou impor as minhas mãos sobre todos, absolutamente todos, sem exceção. Eu creio firmemente que Deus, em sua infinita bondade, vai generosamente conceder uma graça especial e um coração verdadeiramente dedicado de pastor. O principal é ter o coração. Você tem o coração deles. E eu quero que você comece a sentir. Quero que você comece a sentir pelas pessoas, sentir pela salvação delas. Ter sentimentos? Sim, tenha sentimentos. Eu me lembro que um irmão meu, um amigo muito próximo, me trouxe o filho dele. O filho, um jovem, estava começando a ter algumas ideias e pensamentos próprios,
talvez um pouco diferentes do que se esperava. Eu não sabia o que fazer pelo pai. Sim, porque eu estava quase entrando em um estado de pânico pelo pai. Eu realmente não sabia o que dizer. Fiz absolutamente tudo o que podia fazer. Você sabe, nós sabemos. Você sabe de algo que o Paulo disse, por acaso? Ele disse que não retive nada que fosse lucrativo antes de você. Se eu pudesse dizer, eu diria: sim. Não importa o que alguém pense ou algo assim. E então minha oração é que vocês sejam bons pastores. E se não? E de todos nós aqui, ei, você consegue imaginar se todos nós sairmos daqui como pastores, como bons pastores, como pastores ungidos, reunidores de pessoas, curadores de pessoas, e também como aqueles que trazem esperança e restauração para a vida das pessoas. Pastores ungidos que vão subjugar e dominar qualquer nação ou território em que você esteja. Todas as pessoas, qualquer que seja a sua necessidade, a necessidade premente de um pastor dedicado e atencioso. E Deus vai usar você poderosamente para edificar a igreja dele e fazer a vontade dele. Fiquem de pé, vamos orar. Levantem as suas mãos e orem com fervor. Senhor, por favor, me conceda algo. Deposite algo significativo em mim que me faça um bom e verdadeiro servo. Pastor, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, levante sua voz e ore agora mesmo com fé. Peça ao Senhor para lhe dar algo, que o Senhor deposite algo verdadeiramente poderoso e transformador na sua vida está prestes a acontecer esta noite. Em nome de Jesus, em todo e qualquer lugar onde você se encontra, levante sua voz com fé e ore com fervor em nome de Jesus Cristo. Ó sim, Senhor, que a tua presença se manifeste. Sim, Senhor, que a tua vontade seja feita. Sim, Senhor. Senhor, deposite algo em nossas vidas, ó Deus, para que nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos levantem suas vozes e falem com Deus. Diga ao Senhor para libertar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Jesus, agradecer, Senhor. Clama isso. Olha, Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos com todo o nosso coração. Ó sim, nós te damos as mais sinceras graças. Ó sim, nós te damos todo o nosso louvor e adoração. Ó sim, Malmand, muito obrigado, 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 obrigado por tudo que nos tens concedido. Agradecer você.
Santo. Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, nós te damos graças Jesus, pelo que você criou em nós hoje, de fato. Criou em nós coração de pastor. Você criou em nós uma coisa boa. Agradecemos-te, Pai, pela tua maravilhosa e abençoada bem-aventurança que é inerente a todos os que vieram e que verdadeiramente creem. Obrigado pelas ilhas que nós mesmos imprimimos E trazido para cá. Obrigado porque o Senhor amará verdadeiramente cada uma dessas ilhas, dando a cada uma delas um bom pastor, um bom cuidador, Das ovelhas. um homem com um coração Coração. de um pastor. Nós te damos graças e te louvamos. Toca cada um, Senhor, neste acampamento, Encontro. para que, Senhor, saiamos daqui como verdadeiros e grandes conquistadores de nações, cheios de esperança e determinação. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, Emélia. Em nome de Jesus nós louvamos e todos disseram amém. Podem se sentar.